Então vamos pro livro de hoje, ó. Que história é essa? Sabe o que é legal nesse livro? É que ele transforma personagens secundários em personagens principais. Oi? Do que você tá falando, tia? Vou explicar. Personagem principal é o protagonista da história. Então, por exemplo, quem é a protagonista de Chapeuzinho Vermelho? Ah, Chapeuzinho Vermelho, tanto que é o nome da história. A mesma coisa para Rapunzel, para Branca de Neve, né? Na Branca de Neve, por exemplo, tem um personagem pequenininho, que é o Caçador. É um personagem super secundário. Na Chapeuzinho Vermelho, todos são importantes. A vovó é importante, a Chapeuzinho e o Lobo. Mas a mamãe aparece um pouquinho e o Caçador também. Então são personagens secundários, né? Então vocês podem começar a treinar isso. Quando ouvirem uma história, se perguntarem: esse é um personagem principal ou um personagem secundário? Aí o que esse autor faz? Ele pega um personagem bem pequenininho que aparece na história, transforma ele num personagem grande, num personagem principal e lança o desafio. A gente tem que tentar descobrir que história é essa. Então eu vou contar uma e ele vai dando pistas e vocês vão ver se vocês descobrem que história é essa, tá bom? O nome é O Passarinho. Era uma vez um passarinho bem passarinho mesmo, porque ele era bem pequenininho. Os irmãos dele eram bem maiores que ele. E quando a mãe trazia minhoquinhas e outros petiscos para os filhotinhos, o passarinho quase sempre acabava com o bico vazio, porque os irmãos eram mais fortes e mais rápidos, comiam a comida primeiro. Em vez de ir crescendo como os irmãos, ele foi ficando do mesmo tamanho, mas cada vez mais magrinho. Às vezes a mãe até esquecia que ele existia, porque ela nem via o passarinho no meio dos irmãos. A história é que esse passarinho gostava muito quando a mamãe contava a historinha do patinho feio. Quando a mãe dele contava essa história, ele ficava todo feliz. Não porque ele fosse feio, ele não era, mas ele era muito pequenininho, coitado. E ele sonhava que um dia ele ia crescer e ficar forte, do mesmo jeito que o patinho feio ficava grande e bonito no final da história. A gente trabalhou essa história, lembra? Que o patinho feio vira um cisne lindo no final da história, ele se olha no espelho, lembra? Então, bem, voltando à história do passarinho. Um dia os irmãos do passarinho estavam jogando futebol dentro do ninho e o passarinho estava no gol. Um dos irmãos chutou com força a joaninha que eles usavam de bola. O passarinho deu um pulão para tentar pegar a bola, que era a joaninha, mas, puf, caiu do ninho. E caiu lá no chão, porque ele e os irmãos dele ainda não sabiam voar. O passarinho ficou um tempão lá no chão, pensando que a vida dele tinha acabado. Mas aí ele lembrou que os passarinhos voam e tentou imitar a mãe dele, batendo as asinhas. Bateu. Mas tudo que ele conseguiu foi ficar cansado, ele não conseguiu voar, não. Aí apareceu um gato, lambendo os beiços, de vontade de comer aquele passarinho. Veio vindo perto do passarinho, mais perto e mais perto. E quando ele estava pertíssimo, o gato deu um pulo. Foi aí que o passarinho descobriu que os passarinhos, além de voar, podem dar aqueles pulinhos com as patinhas juntas. Pulou pra cá, pulou pra lá, pulou pra cá, pulou pra lá. Cada vez que o passarinho dava um pulinho, o gato dava um pulão. Mas não conseguia pegar o passarinho não, que de pulinho em pulinho chegou até um tronco de árvore, que tinha um buraquinho bem pequeno. Ele entrou no buraquinho pequenininho, que só cabia ele, aquele passarinho lá dentro. Era tão pequenino o buraco que o gato não conseguia enfiar nenhuma das patas para tentar pegar o pássaro. Percebendo que não ia conseguir agarrar o passarinho, o gato disse: "Sabe, eu tô com vontade de comer um ratinho." E foi embora. Aí o passarinho saiu do buraco e resolveu caçar uma minhoquinha, porque ele estava com fome. Mas logo descobriu que os passarinhos adultos conseguem caçar as minhocas, mas os pequenininhos não, porque a minhoca é muito esperta e foge. O passarinho já estava pensando em fingir que era um esquilo e comer uma avelã. Mas então aconteceu uma coisa extraordinária. Um menino e uma menina vinham caminhando pela floresta, de mãozinhas dadas. E eles eram muito parecidos. Tão parecidos que o passarinho pensou assim: eles devem ser irmãos. Ó, já temos 2 dicas. Um menino e uma menina que se parecem, que talvez sejam irmãos, e uma história que tem passarinho. Vocês já adivinharam que história é essa? Eu vou continuar contando, hein? O mais interessante é que o menino estava com um pedaço de pão na mão. E o passarinho ficou de boca aberta. Quando viu o que o menino estava fazendo, exclamou: "Mas que coisa, ele está tirando um pedacinho de pão jogando no chão? Que sorte a minha, que estou cheio de fome." O passarinho não perdeu tempo, foi comendo pedacinhos de pão.
outro, seguindo o menino e a menina, aos pulinhos. Assim que o menino jogava um pedacinho de pão, o passarinho abocanhava, mastigava, engolia e dava os pulinhos. Mastigava e dava os pulinhos. Quando acabou o pão, ele já estava, feliz da vida, cheio de comida no buchinho. Quando acabou o pão, as crianças olharam para trás e descobriram os pedacinhos todos tinham sumido. Foi aquele passarinho? Disse a menina. Ele vai ver uma coisa, disse o menino. E foi logo pegando uma pedra que ele ia atirar no passarinho. Quando o passarinho viu, descobriu que voar era muito fácil para quem tem duas asas. Ele ficou com tanto medo de levar uma pedrada, mas tanto, que se mexeu rápido. E quando percebeu, já estava voando. A floresta era linda vista lá de cima. Viu árvores, rios, cachoeiras e uma casa muito esquisita, mas muito bonita, com paredes marrons e enfeites coloridos. Parecia até que a casa era feita de coisas para se comer. Mas o passarinho nem voou, nem pensou em voar perto daquela casa. Ele não estava mais com fome, ele estava com a barriga cheia de pedacinhos de pão. E na casa da frente da casa ele viu uma velha descabelada com uma cara má. Olha quantas pistas. Uma velha descabelada com cara má, uma casa marrom toda colorida que parece ser feita de coisas para comer, um menino, uma menina e um passarinho. O passarinho voou e conseguiu voltar para o ninho dele. A mãe e os irmãos se admiraram dele estar vivo, grande, forte e voando. O passarinho se sentiu como o patinho feio quando ele descobriu que era um cisne bonito. Ensinou os irmãos dele a voar e mostrou para eles e para a mamãe onde tinha pedacinhos de pão. Porque antes do passarinho começar a seguir o menino e a menina, abocanhando, mastigando e engolindo, o menino e a menina já tinham deixado outros pedacinhos de pão pelo caminho. E a família dele comeu bastante. Todos se abraçaram e beijaram o passarinho. E ele voou bastante, cresceu bastante e viveu bastante, feliz para sempre. Agora eu pergunto, que história é essa? Vocês já descobriram? Para quem não descobriu, eu vou falar. Tem um passarinho, tem um menino e uma menina. O menino joga pão pelo caminho que o passarinho come. Tem uma velha descabelada e má, que eu tô achando que tá com pinta de ser uma bruxa. E tem uma casa marrom toda colorida, que é a tal casa de doces. João e Maria, né, gente? Não é divertido esse livro? Então, depois a gente vai fazer de novo essa atividade do Que História é Essa, tá? Durante outros vídeos eu vou contar outras histórias para vocês adivinharem. Sempre pensando na criatividade que o autor teve de pegar um personagem pequeno, pequenininho, secundário, e transformar num personagem principal nessa nova versão da história. Esse livro, ele fala em contos de fada renovados. Contos de fada, vocês sabem o que é, né? Essas histórias que a gente conta, tipo Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. E renovado porque ele conta de novo do jeito dele, de uma forma nova. Geralmente são contos que eles usam muito senso de humor. Quer ver um bom exemplo de conto de fada renovado? Enrolados, da Disney, é um conto de fada renovado. Ele recontou de forma muito divertida o conto de fada da Rapunzel, né? Nesse Enrolados, o par romântico da Rapunzel não é um príncipe, ele é um ladrão e ele é super divertido, o desenho é engraçadíssimo. Então é um bom exemplo de conto de fada renovado, tá bom? A gente se vê então na quarta-feira e lembrem, é mais cedo agora, é 5h30, tá? Um beijo. Só para lembrar, o dever de casa é a brincadeira das letras, hein? Eu vou querer ver se vocês conseguiram fazer, tá bom? Até a aula 10! Caramba! Um beijo!